Olá, estamos começando o programa Zeila Tualdo e Você. E hoje eu estou aqui com o Dr. Amadeu Zabloski, advogado do direito previdenciário, proprietário do escritório Amadeus Advogados em Campo Largo. E nós vamos conversar sobre aposentadoria. Doutor Amadeus, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vou pedir para você se apresentar para o público e aí a gente vai começar falando aqui de um tema bem importante para todos os brasileiros. Perfeito. Prazer é estar aqui, eu agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado de estar aqui também, no programa. Meu nome é Amadeu Zabloski, sou advogado previdenciário, especialista em direito previdenciário, com atuação na área já faz aí 14 anos. Comecei toda a minha jornada aí trabalhando no INSS, então fui estagiário lá em meados de 2011, 2012. Em 2013, ingressei no escritório tradicional na cidade de Campo Largo também, Então fiquei 8 anos nesse escritório. Daí logo após passei na OAB, comecei a advogar por conta, Já com escritório também. Recentemente inaugurei meu novo escritório, então um novo espaço, para atender melhor o público, E estamos nessa jornada aí, aposentando o pessoal. Preciso ir lá conhecer seu novo escritório. Com certeza, fica o convite desde já. Amadeus, me conta um pouco assim, quais são os tipos de aposentadoria que existem no Brasil? Então, acho que a primeira situação que a gente precisa definir são os regimes de previdência que a gente tem no Brasil. Existe primeiro o regime geral de previdência, que é o INSS, basicamente, que é o que a gente já conhece, a maioria das pessoas se enquadram nesse regime, Tem o regime próprio também de previdência, que é basicamente os servidores públicos. Então, mais conhecido tem o Paraná Previdência, que é o pessoal que trabalha concursado normalmente, E também tem os regimes complementares de aposentadoria. Então, normalmente quem faz é banco, ou a pessoa tem uma financeira própria lá que acaba fazendo um sistema de aposentadoria diferenciado. Então, basicamente, são esses 3 sistemas que a gente tem no Brasil hoje. Nossa atuação no escritório é principalmente no regime geral, mas a gente também atua com o regime próprio. Então, porque muitas vezes dá para misturar ali as aposentadorias, trazer um período do regime próprio para a Previdência, para o INSS no caso, Também dá para jogar do INSS para o regime próprio, então dá para fazer essa mescla. Das aposentadorias do regime geral ali, Então as mais conhecidas são aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, tínhamos antes da reforma aposentadoria por invalidez, hoje é o benefício de incapacidade permanente. Também tem a aposentadoria do deficiente, então são várias aposentadorias ali que o INSS vai conceder para os segurados que completarem os requisitos. Qual que é a diferença, você comentou da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, qual a diferença dessas duas formas de aposentadoria? A aposentadoria por tempo de contribuição, o INSS ele vai estabelecer um requisito de tempo de contribuição. Então, não precisa tecnicamente de uma idade para aposentar. Para homem seria 35 anos e para mulher 30 anos de contribuição. Com a reforma mudou algumas regrinhas, então pode ser que a pessoa precise completar uma idade mínima ou um pedágio, mas no geral seria isso. A aposentadoria por idade, o requisito principal é a idade. Para a mulher, 62 anos, 65 para homem e ter um tempo mínimo de contribuição, 180 meses, que seria basicamente 15 anos de contribuição. Ou seja, por idade você tem um tempo mínimo de contribuição, que não necessariamente é tão longo, como o por tempo de contribuição, e aí a pessoa consegue se aposentar. Se ela não tiver a idade ainda, aí você tem a questão do tempo de contribuição, mas com a reforma precisa ter uma idade mínima. A reforma começou em 2019, mas me parece que ela tem um cronograma, Teve algum ponto ali, algum marco em 2023 e teve alguma coisa que entrou agora em janeiro 25. Você pode explicar um pouquinho pra gente esse cronograma e esses marcos? Isso. Então, na verdade o que acontece? Toda lei no Brasil, quando ela é promulgada ali, ela é aprovada no caso, ela tem um período de vacância no caso, Então, ou ela vai entrar em vigor imediatamente ou ela vai ter um período para entrar em vigor. Um grande exemplo do último programa foi a reforma tributária, Isso. Então, ela está ainda nesse processo de entrar em vigor ainda da lei. Então, algumas coisas vão ser implementadas no que vem e outras vão sucessivamente. A Previdência não, ela foi meio que imediata, então ela foi aprovada e já começou a valer na data seguinte. Então a própria lei estabeleceu algumas regras de transição ali.
essas regras ali, então, por exemplo, para aquelas pessoas que faltavam até 2 anos para aposentar, tinha um pedágio de 50% do período. No caso da aposentadoria por idade, para a mulher que era 60 e passou a 62, ela tinha que acrescentar 6 meses na idade a cada ano. Então, começou em 2019 e cada ano veio aumentando. Então, quando chegou o ano passado, a regra ficou definitiva, 62. Então, ela veio se adaptando ali conforme foi passando o tempo. Ou seja, até 2025 foi um período de transição. Isso. E eu acho que é importante destacar, porque eu mesma tive, né, uma experiência, né, inclusive Sim. com o apoio aqui do advogado, onde eu não tinha o conhecimento de que eu poderia já adquirir a minha aposentadoria, eu já poderia aderir à aposentadoria. Sim. Então, quando eu saí do mundo corporativo, eu busquei informação com um especialista para entender como que eu deveria continuar contribuindo, e para minha surpresa, eu já tinha cumprido com a regra de transição. Então, vale a pena as pessoas que estão em casa, né, que já têm um bom tempo de contribuição, procurar uma informação, porque de repente já tem ali o direito de se aposentar pelo período de transição da reforma. No meu caso, quando saiu a reforma, né, a gente ouviu muito de que agora expandiu o prazo, ficou mais difícil, você vai aposentar com mais tempo, e às vezes a gente ficou com essa informação na cabeça e esqueceu ou não se atentou ou não tinha conhecimento da regra de transição. E muita gente pode estar enquadrada nessa regra de transição. Sim. É isso, né? Exatamente. Amadeus. Então, a consulta prévia, sempre com um advogado especialista, ela vai ajudar você a determinar ali qual que é a regra específica para o teu caso. Pode ser também que uma regra até se adapte ao caso da pessoa, mas não seja a melhor aposentadoria. Então, pode ser que ela esperando 1, 2 anos, saia uma aposentadoria melhor. E quem vai fazer isso é só o advogado, porque não basta só fazer o cálculo do tempo de contribuição, você tem que analisar outros critérios também. Então, direito adquirido, se a pessoa tinha ou não na época. Por exemplo, atividade rural, às vezes a pessoa exerceu atividade rural familiar. Isso também integra o patrimônio ali, de tempo de contribuição da pessoa. Então, se a pessoa trabalhou com os pais, às vezes, ou com os avós, ela pode também incluir esse tempo no tempo de contribuição. Outro exemplo também é o pessoal que trabalha nas indústrias, que tem direito à insalubridade. Então, ruído, produtos químicos, então muitas vezes tem esse adicional no tempo de contribuição. Normalmente, para homem, 40% do período, mulher agrega 20% daquele período insalubre. Então, são esses detalhes ali que precisam ser analisados. Normalmente, pega matérias ali de engenheiro, químico, daí engenharia do trabalho, daí também tem alguma questão lá de prova documental, material lá do rural, por exemplo. Então, são vários detalhezinhos que o advogado previdenciário tem que juntar o quebra-cabeça e ver qual que é a regra que a pessoa vai se enquadrar. Né? Então, ou seja, se a pessoa tem alguma dúvida ou talvez entenda que já tem ali um tempo de contribuição, que já tem um tempo, né, de trabalho, de serviço, seria interessante buscar a informação e o auxílio de um especialista. Com certeza, né? É primordial. Eu sempre falo, quando você está doente, está com um problema no coração, você procura um médico cardiologista. Você não procura um ortopedista para resolver a situação. E no direito é a mesma coisa. Então, existem vários advogados, várias áreas. Tem o tributarista, tem lá o que vai mexer com a matéria civil, o criminal. Então, o previdenciarista é a mesma situação. Acontece que é muito comum o advogado, ele sai recém ali, terminou a faculdade, passou na ordem, ele já começa a atuar no previdenciário. Só que ele não tem toda a expertise ali de atuar pelaquela área do direito, né? Que é uma área complexa. Então, por mais que às vezes pareça simples, ela é uma área mais complexa assim, do que parece normalmente. Tem que ter um pouco mais de experiência, então, na atuação para poder ajudar a pessoa de uma forma mais concreta. Sim. Tanto é que, por exemplo, a aposentadoria especial hoje, né, que é o pessoal que trabalha nas indústrias, a gente usa decreto 1984, a lei de 99. Então a gente sempre está voltando na lei na época, volta, traz para cá e faz a aplicação e faz o cálculo. Então tem uma série de situações que a gente precisa sempre desse vai e vem assim da legislação e tem que ficar acompanhando. Então é bem complexo nesse sentido também. Eu imagino. Amadeus, e a questão de aposentadoria para MEIs ou a pessoa que é autônoma ou que é um profissional, né, individual, como que acontece a aposentadoria desses profissionais? Sim.
No geral, eles vão entrar na mesma regra de qualquer outra aposentadoria. Tempo de contribuição e idade, lá no que o INSS vai estabelecer. O que vai mudar vai ser a forma de contribuição. Então, o contribuinte individual, normalmente ele vai contribuir com um carnê, aquele carnezinho laranja que a pessoa compra na papelaria normalmente. Ela mesmo preenche à mão. Dá para preencher também pela internet hoje. O MEI normalmente sai junto com as guias lá do Simples, então o contador vai emitir a guia, sai sempre a guia do INSS junto lá. Tem que tomar cuidado com as formas, a forma que a pessoa está fazendo o recolhimento. Por exemplo, o contribuinte individual tem duas formas de recolher, 11% do salário mínimo ou 20%. O 11% ele vai garantir salário maternidade, aposentadoria por idade, auxílio doença, mas não garante direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Se a pessoa quiser esse outro benefício, tem que pagar no 20%, que é uma alíquota um pouco maior. Isso é super importante, porque às vezes as pessoas optam pelo percentual menor para ter um dispêndio, não vou nem falar despesa nem custo, porque não é um investimento, mas para a pessoa ter, né, ela ter um dispêndio menor, sim, mas ela acaba depois, lá no final, não conseguindo se aposentar de fato. Exatamente. Porque, né, se ela não tem o direito da aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai ter o salário maternidade, se, né, for ter um bebê, ou se, né, tem algum acidente, o de afastamento, mas ela não consegue se aposentar. Isso é super importante, né, deixar bem claro, porque às vezes a gente opta pelo que é mais barato, mas sim, você acaba lá na frente tendo um prejuízo. Perfeito. E também vale um alerta para quem está pagando como MEI, porque o MEI, quando sai a guia, sai 5% do salário mínimo. Vai garantir todos os direitos ali no INSS, exceto a aposentadoria por tempo. Então, se a pessoa quiser a aposentadoria por tempo, ela vai ter que complementar para 20%. Como que ela pode fazer? Mensalmente, o contador vai fazer ali vai emitir a guia dos 5% e mais uma guia dos 15%, ou quando ela for aposentar, ela pode optar por complementar lá na frente, mas daí, normalmente é um período grande, o valor acaba sendo caro. E o INSS sempre é o valor único, numa única parcela tem que pagar, então acaba sendo lá mais caro na frente. Se ela quiser aderir ao regime que ela não recolheu, isso, ela tem que pagar, vai ter que pagar todos os atrasados de uma vez só. Perfeito, exatamente. Então ela precisa recolher todas as diferenças ali. Você comentou um pouco também de que as pessoas, ao se aposentar ou com a reforma ali no período de transição, tinha o direito adquirido, né? Sim. As pessoas que tinham esse direito adquirido com a reforma, o que elas devem buscar? Como que elas devem até saber que tem esse direito? Onde que elas buscam essa informação? Isso, o direito adquirido, ele, no previdenciário principalmente, é a lei da época. Então, a pessoa, por exemplo, tinha o direito à aposentadoria, mas não requereu, mudou a lei. Ela pode, depois de 1, 2 anos, ela pode requerer o direito dela. Normalmente, ela tem o direito adquirido. Então, normalmente, quando a pessoa me procura, o que eu faço? Um cálculo para saber o tempo que ela tem na data de hoje. E eu faço um segundo cálculo para saber quanto que ela tinha na data da reforma, lá em 2019. Para poder ver se lá na reforma ela já tinha os requisitos completos ou quanto tempo faltava. Comentei se faltava até 2 anos ali. Ou se ela se enquadrava no período de transição. Perfeito, daí ela pode ser que se enquadre no período de transição, daí eu vou fazer o cálculo dessa aposentadoria no período de transição. E faço o cálculo no cálculo novo, né? No caso, nas regras novas, para saber se qual aposentadoria vale mais a pena. De repente, uma com atrasados, né? Que o INSS tem esse período, sim, do processo, ou com um benefício maior lá na frente sem esses atrasados. Então, a gente sempre faz essa comparação. Muitas vezes a gente passa para o cliente para ele decidir o que ele acha mais interessante. Mas por isso, né, a importância de buscar um especialista. Ah, com certeza. Pausa para um cafezinho? Ah, sim, com certeza. Qual vai ser o seu? Pode ser um café com leite. Certo. E o acompanhamento? Pode ser um biscoito mesmo. O cookie, isso. E o seu? O meu eu quero um cappuccino com uma lajotinha. Certo, só um minutinho. Obrigada, amiga. Bom, então só para recapitular, o importante mesmo é buscar as informações com o especialista. Sim, com certeza. Na questão do direito adquirido. O que fazer se a pessoa, né, você até comentou, né, às vezes tem lá o trabalho com a família, trabalhador rural, e isso tudo pode compor o cálculo para aposentadoria. Como
que acontece se a pessoa, assim, com a questão de documentação para comprovar, Perfeito. ou mesmo que não esteja esses casos, né, de trabalhador rural ou de que trabalhou com a família, mas às vezes a pessoa não tem a documentação, ou não, né, perdeu, não. Sim. Como fazer? Qual que é a alternativa? Normalmente, quando a pessoa se dirige até o INSS, o servidor ele vai passar uma lista de documentos. Normalmente, nota de produtor, documentação de sindicato, que é muito comum, né? Mas às vezes a pessoa não, o pai na época não tinha muita informação, não era sindicalizado ou não tirava nota também, né? O que a gente usa como prova? Qualquer documento que atrele a pessoa à atividade rural. Um documento, por exemplo, que eu acho muito interessante é o boletim escolar antigo. Então, consta que estudou na escola rural da região X. Também é documentação de vacinação, carteirinha de vacinação. É da unidade de saúde do interior. Documento de crisma. A paróquia era lá do... Se era uma área rural, você Isso. consegue comprovar que Então, a pessoa... são documentos que você vai atrelando da região. Certidão de nascimento, muitas vezes consta que o pai e a mãe é lavrador. Certidão de casamento, às vezes casou, o marido era lavrador. Então, são outros documentos que a gente consegue compor as provas também. Não necessariamente escritura, nota fiscal, como o pessoal normalmente entende que é o necessário. No caso também, a gente pode falar do empresário, às vezes perdeu um contrato social, não tem essas informações. Pode ser nota fiscal, de repente a documentação de algum pedido de algum cliente que foi fazer algum prestador de serviço, um intermediário, alguma coisa assim. São outros documentos também que a gente consegue utilizar. E também tem a prova oral também, que é as testemunhas que a gente normalmente apresenta, né? A testemunha normalmente não pode ser exclusivamente prova testemunhal nos processos. Então a gente tem que ter uma prova material, que seria algum documento que atrele aquela situação que a gente quer provar, e a testemunha seria para de fato chegar e comprovar, não, eu conheci o fulano, trabalhou lá no período da lavoura, conheci o pai, conheci o irmão. Então são essas provas que a gente consegue complementar se a pessoa não tem a documentação que muitas vezes o INSS exige. Então é uma situação que a gente passa pelo INSS, o INSS não reconhece, encaminha para o judiciário para ter esse reconhecimento também. Né? Ou seja, se a pessoa vai no INSS, pega a lista de documentos, não desista se não tiver algum daqueles documentos. Procura um advogado, porque eventualmente pode ter documentos alternativos que podem ajudar aí no processo. Perfeito. Se a pessoa trabalhou sem registro formal, é passível de aposentar? Tem alternativas? Qual a situação? Então, normalmente, quando a pessoa trabalha sem registro, a gente orienta sempre, posteriormente, entrar com uma ação trabalhista para reconhecer o vínculo de trabalho. Essa é a primeira situação. Muitas vezes a pessoa vai falar, mas a empresa fechou, a empresa não existe mais. A gente pode também, recibo, extrato bancário, de repente a pessoa fazer a transferência bancária. Também o que a gente pode usar? A testemunha também como prova. Mas normalmente a gente tenta buscar esse reconhecimento através da ação trabalhista primeiro, para depois a gente voltar para o previdenciário e poder resolver essa situação. Então, normalmente é isso que a gente faz. Ou seja, se, às vezes a pessoa não trabalhou na informalidade e às vezes acaba nem buscando seus direitos, porque já tem ali, o conceito de que não vai conseguir se aposentar porque não estava registrado. Então, existe sim algumas alternativas, não é o caminho mais fácil, né? Então, Sim. Claro que sempre a gente precisa buscar a formalidade, fazer a coisa correta, recolher, adequadamente, porque lá na frente a aposentadoria faz falta, a pessoa precisa, e eu costumo dizer, quando mais vai precisar, é a hora que não vai mais ter a carteira assinada. Então, procurem trabalhar na formalidade, mas se não tiver a formalidade, tem alternativas de você buscar aí uma aposentadoria. Sim, sim. Eu sempre falo, o INSS, ele nada mais é que um seguro. Então, até que é Instituto da Seguridade Social, né? Então, o INSS nada mais é que um seguro. Quero fazer o seguro do carro, por exemplo. Eu não posso fazer o seguro antes do carro estar batido. Então, o carro tem que estar em perfeito estado, faço o seguro para depois, um eventual sinistro, a gente poder acionar o seguro e resolver a situação. O INSS é a mesma situação. O pessoal procura muito auxílio-doença, por exemplo. Fica doente, doutor, posso fazer o pagamento para ter o benefício?
Normalmente não pode, porque o perito ele vai entender que a pessoa ficou doente antes de começar o recolhimento. Então, não tem a qualidade de segurado necessária. Então, a gente sempre orienta, quanto antes procurar o advogado ou até mesmo o INSS para ter essas orientações, começar a recolher o quanto antes para se tornar segurado, mais fácil fica tanto para conseguir um auxílio-doença, uma aposentadoria, né, no futuro. Então, sempre está um passo à frente, digamos assim. Não é só quando precisa, porque aí quando Exato. você precisa, na verdade, você deveria ter o planejamento Exatamente. anterior. Qual o melhor momento para começar ali a planejar a aposentadoria? Normalmente, eu falo que o quanto antes. Iniciou o trabalho ali, seja, vou abrir uma empresa, vou trabalhar com MEI mesmo, pode ser, ou registrado. Dá para procurar essas informações. São informações muitas vezes públicas, né? É claro, informações escassas que a gente encontra, mas um advogado sempre vai passar essas orientações. Precisa de tanto tempo para aposentar, no teu caso vale a pena contribuir para ter a aposentadoria por tempo, no teu caso não vale, espera a idade, é mais fácil. Então, essa situação, quanto antes a pessoa procurar um advogado para tirar essas informações, ver como que está a situação dela de contribuição, melhor. Então, sempre buscar o quanto antes para se preparar. Sempre o planejamento previdenciário é a melhor saída nesse momento. Então, a gente tem uma procura alta também hoje, depois com a reforma principalmente, do planejamento previdenciário. Nada mais é bolar estratégias. Quanto tempo que falta para me aposentar? Falta tanto tempo, vou contribuir nesse período. A aposentadoria vai ficar pequena. Vamos, de repente, pensar numa aposentadoria complementar no banco. Eu acho que não está valendo a pena no banco. Investimentos, então são outras formas. Quando você diz no banco, seria a previdência privada? Privada, isso. Normalmente a pessoa é correntista, o banco já oferece uma aposentadoria. Normalmente, assim, nos meus cálculos, essas aposentadorias quase não vale a pena, porque você contribui um espaço pequeno normalmente para o banco e o retorno acaba sendo pequeno. Normalmente, hoje eu tenho prestado assessoria para fazer mais para a parte de investimentos. Então, de repente, bolsa de valores, de repente uma criptomoeda. Mas assim, são clientes pontuais. Vai depender muito do perfil da pessoa, se ela tem essa... E a questão de apetite a risco. Porque Exatamente. Alguns investimentos têm risco, né? Você comentou de Com criptomoeda, certeza. aí tem que tomar cuidado também para que a pessoa não tenha ali perdas relevantes e aí aquela economia da aposentadoria acaba isso é sempre, sumindo. Eu sempre falo que isso é complementar. Então, a aposentadoria do INSS, mínimo 15 anos pago para o INSS. Quero complementar. De repente, busca uma instituição que tem um pouco mais de segurança, tem um perfil um pouco mais arrojado. Vou para o investimento, de repente uma criptomoeda. Posso ir também tesouro direto hoje, que é super seguro, tá com a taxa de juros alta, então vale a pena. Os investimentos de repente. agora sim. O mais comum que os nossos avós era imóveis, né? Eles compravam imóveis, alugavam. Então é uma forma de aposentadoria. Então tudo isso vai depender muito do perfil da pessoa. Então são alternativas para a gente fugir do tradicional que é o INSS hoje, que ele é uma pirâmide invertida quase, né? Então antigamente tinha tantos trabalhadores para um aposentado. Hoje tem metade do pessoal que trabalhava para bancar o aposentado. Então, e a tendência é nosso país sempre ter mais idosos e o pessoal que trabalha, a mão de obra mesmo, ela está diminuindo. Então, a tendência é a pessoa, quanto antes ela procurar um advogado para ter essas orientações, melhor, porque daí ela vai conseguir se preparar para o futuro, né? Então, os mais novos principalmente, né? Então, ter que já pensar desde já no que vai... Acho que quanto mais novo, melhor, né? Eu Sim. acho que ali para todas as gerações, acho que quanto mais novo, principalmente, né, a força de trabalho, a gente sabe que a geração mais jovem, ela busca muito o empreender, Perfeito. né, o trabalho mais autônomo, mais individual, mas é importante, né, eles se aterem que lá na frente eles vão precisar de uma aposentadoria, então tem que já começar a planejar. As pessoas que já estão com mais idade ou que já estão ali, né, no meio do caminho, é interessante buscar informação para saber, bom, se eu já venho recolhendo, quanto tempo falta, qual a melhor abordagem, né, pelo que eu estou entendendo aqui, qual a melhor abordagem, se vai ser por tempo de contribuição ou se vai ser por idade, mais um tempo de contribuição menor. Então, é interessante buscar todas essas informações para saber qual a melhor abordagem, né? Perfeito. Então, assim... E como que a pessoa pode saber quanto tempo falta para se aposentar?
de forma... Onde buscar essa informação? De forma mais prática, assim, não é a informação mais segura, mas de forma prática a pessoa pode ir no Gov ou no Meu INSS, que é o aplicativo do governo hoje. Vai ter a simulação automática. Mas como a gente já conversou aqui, né? Não teve registro, por exemplo, esse período não vai estar lá. Atividade rural, exercer atividade rural também não vai constar lá. Insalubridade, que são os adicionais ali, também não vai estar lá. Lá vai estar o tempo bruto que a pessoa trabalhou, contribuiu bonitinho. Se recolheu, por exemplo, o MEI lá, 5%, ele não vai contabilizar na aposentadoria por tempo, só por idade. Então, são esses detalhes. De forma mais prática, o Meu INSS ele vai ajudar nesse momento, assim, para a pessoa ter uma ideia, um norte. Mas se ela quiser algo mais específico para o caso dela, o advogado previdenciário vai conseguir direcionar. O especialista é a melhor indicação. Com certeza. Então, assim, pelo gov.br, as pessoas vão ter a informação do básico, do que ela recolheu, mas se a pessoa sabe, né, também que ela teve, eu trabalhei antes no rural, ou eu tive alguma atividade que não está aqui, né, que não foi registrada, buscando o advogado a gente consegue essas informações. Doutor, muito obrigado, a gente está se dirigindo ao final, passa muito rápido, esse assunto é super importante, agradeço a sua presença aqui. Vou pedir para que você se despeça do nosso público, né, e aí agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço estar por aqui com vocês, é um prazer enorme, né, e sucesso também no programa que traz informações tão importantes aí para o público, né, e acho que para a população em geral, assim, o pessoal muitas vezes é muita informação picada, hoje a gente vive nas redes sociais, informação aqui e ali a gente não consegue juntar, de repente o programa trazendo especialistas aqui, seja na área contábil, tributária, previdenciária, né? A gente consegue sintetizar essa informação, trazer para o público assim de uma forma mais fácil para eles entenderem e buscar esse direcionamento também no que eles precisam. Muito obrigada, Amadeus. Eu que agradeço mais uma vez. Estamos terminando o programa. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas ou até mesmo comentários, mandem para o nosso WhatsApp. A gente vai atender o mais rápido possível. Para a gente é muito importante saber os comentários de vocês. Aguardo vocês na próxima semana. Tchau!